Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Pouillet generalizada. Lembra daquele cientista francês, Claude Pouillet? Ele trabalha com circuitos simples. Só que na aula anterior que nós fizemos aí, nós tínhamos a lei de Pouillet apenas com um gerador e um resistor. Agora, a lei de Pouillet generalizada vai incluir receptor também. Então, no circuito, nós temos geradores, resistores e receptores. Vem comigo! Aqui, ó, lei de Pouillet generalizada dentro da eletricidade, mais precisamente na eletrodinâmica. Aqui eu tenho um circuito elétrico simples, porque a corrente só tem um caminho para seguir, constituído de um resistor, uma resistência equivalente, um gerador e um receptor. Então, como aqui é o gerador, a corrente tem esse sentido aqui, ó. Ele entra pelo negativo, sai pelo positivo e faz esse movimento aqui, ó. Então, aqui é o sentido de movimento da corrente elétrica. Não esqueçam, hein? No gerador a corrente entra pelo negativo, no receptor ela entra pelo positivo. Então vejam que esse gerador, ele está alimentando essa resistência equivalente e esse receptor. Como esse gerador fornece ao circuito uma tensão U, esta tensão fornecida pelo gerador vai ser usada para alimentar essa resistência equivalente e vai ser usada para alimentar esse receptor. Então, desse U, esse gerador vai pegar U1 e o receptor vai pegar U2. Então, gerador fornece U. Esse U vai alimentar essa resistência equivalente, U1, e vai alimentar esse receptor, U2. Então, vamos aqui, ó. O U fornecido pelo gerador vai ser o U, que vai alimentar a resistência equivalente e vai alimentar o receptor elétrico. Então, o U total, o U fornecido, vai ser o U1 mais o U2. Só que o U fornecido pelo gerador, nós sabemos que é E menos RI, igual. O U que vai alimentar essa resistência equivalente, que é o U1, vai ser REC vezes I. E o U que vai alimentar o receptor vai ser E' mais R' vezes I. Aí está. Ó. Agora eu vou passar o que tem I para um lado e que não tem para o outro. Esse menos RI vai para o outro lado e esse mais E' vem para cá. Então vai ficar assim, ó, E menos E' igual a REC vezes I, já estava aí, mais esse daqui vai para lá, mais R vezes I, mais R' vezes I. Aí, ó. Passei o que tem I para um lado e que não tem para o outro. Então, aqui vai ficar E menos E' igual. Aqui eu posso pôr o I em evidência. Então, vai ficar REC mais R mais R'. Ou seja, para você determinar a corrente elétrica que está passando por esse circuito, vai ser E menos E' sobre REC mais R mais R'. Então, esta daqui é que nós chamamos de lei de Pouillet generalizada. Lembra que antes só tinha o E, REC e Rzinho. Agora tem receptor, por isso tem o E' e o R'. Beleza? Então, esse é o jeito de calcular a corrente elétrica que percorre um circuito quando ele tem receptor, resistor e gerador. Beleza? É bem simples. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo aqui, ó.
No circuito da figura existe um gerador elétrico, um receptor elétrico e 2 resistores. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Então aí você vai imaginar, ó, aqui tem um símbolo que parece um gerador e um símbolo que parece um receptor. A mesma coisa aqui, o gerador e o receptor. Qual deles é o gerador e qual deles é o receptor? Bom, é claro que aqui é 4 volts e aqui 7 volts. Eu não posso ter uma tensão menor alimentando um equipamento que precisa de uma tensão maior. Então, eu estou vendo aqui que 7 volts vai alimentar o circuito, porque 7 volts é maior que 4 volts. Então, esse é o gerador, esse é o receptor e esses dois são os resistores. Agora, detalhe importante. Para eu saber a corrente que passa por esse circuito, vejam que aqui a corrente entra no negativo, vai percorrer aqui, ó, e quando chega neste ponto aqui, que é o nó, ela vai se dividir. Nós não podemos trabalhar com a lei de Pouillet generalizada quando a corrente se divide. Nós só podemos usar a lei de Pouillet no circuito simples, quando a corrente só tem um caminho para seguir. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular a resistência equivalente aqui, ó. Eu tenho um resistor de 3 ohms e um resistor de 6 ohms que estão em paralelo. Então, eu tenho que vir aqui, primeira coisa que eu faço é calcular a resistência equivalente. Quando 2 resistores estão associados em paralelo, para calcular a resistência equivalente, você pode fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, calcular o MMC, blá, 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 um monte de coisa. Mas aqui é muito mais rápido, você trabalha com o produto dividido pela soma. Então, aqui vai dar 18 dividido por 9, então a resistência equivalente aqui é 2 ohms. Aí, quando você calcula a resistência equivalente, você tem apenas um gerador, um receptor e uma resistência só que é equivalente. Aí o circuito fica simples. Aí é muito fácil de você achar a corrente que passa por esse circuito, ó. Entra pelo positivo, entra pelo negativo no gerador, sai no positivo, entra no positivo no receptor e percorre o circuito. Então, ele quer descobrir quanto vale a corrente que passa pelo gerador aqui, ó, que é a mesma corrente que passa pelo receptor, que é a mesma corrente que passa pela resistência equivalente. Então, no lugar desses 2 resistores, só ficou um. Aí o circuito ficou simples. Aí você aplica a lei de Pouillet generalizada, que é E menos E' sobre REC mais R'. Então, I vai ser igual. E é 7 volts, menos E', 4 volts, dividido por REC, que vale 2, mais a resistência interna do gerador, 2, resistência interna do receptor, também 2. Então, I vai ser igual 7 menos 4, 3, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, a corrente que passa por esse circuito, 3 dividido por 6, 0,5 amperes. Então, está aqui a corrente elétrica que passa por esse circuito, ou a corrente elétrica que passa pelo gerador, de 0,5 amperes. Beleza? Então, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí, que vocês tenham entendido esta lei de Pouillet generalizada. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e, mais importante, compartilhe esse vídeo aí, que é muito importante. Valeu, galera!